Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje vamos continuar com as nossas aulas de evidências da evolução e vamos falar sobre os órgãos vestigiais. Vocês sabem o que são essas estruturas? Os órgãos vestigiais são estruturas pouco desenvolvidas, que não apresentam função expressiva no nosso organismo. Mas como assim? O exemplo clássico de órgão vestigial é o nosso apêndice. Mas vocês sabem por que o apêndice é um órgão vestigial? Para entender isso, já desenhei aqui parte do nosso sistema digestório. O apêndice, pessoal, é uma pequena estrutura em forma de dedo que fica localizada na junção entre o intestino delgado e o intestino grosso. Então, de amarelo, representei aqui o nosso apêndice. Reparem que ele é uma estrutura muito pequena, muito atrofiada, e ele não exerce função no nosso organismo. Porém, nos nossos ancestrais, o apêndice era importante, ele tinha função. Mas qual função é essa? Vamos lembrar que os nossos ancestrais tinham uma dieta herbívora. Eles se alimentavam principalmente de alimentos com origem vegetal. E aí, no caso dos nossos ancestrais, o apêndice era muito importante para abrigar micro-organismos. Mas o que esses micro-organismos faziam? Os micro-organismos que ficavam dentro do apêndice produziam enzimas muito importantes, como a celulase, que vai degradar a celulose. Relembrando, a celulose é um polissacarídeo muito importante que faz parte da parede celular das células vegetais. E como eu falei, os nossos ancestrais eram herbívoros. Eles comiam muitos produtos de origem vegetal. E aí essa celulase era muito importante para degradar a celulose desses compostos. Lembrando também, pessoal, que os animais não são capazes de produzir essa enzima. Eles dependem desses micro-organismos. Mas aí, com o tempo, o homem começou a desenvolver uma dieta onívora, com alimentos de origem vegetal e de origem animal. E ter um apêndice grande não era mais vantajoso, porque não precisava mais abrigar tanto micro-organismo. E aí, o que aconteceu? A partir de vários anos de evolução, o apêndice foi regredindo. E hoje, ele não apresenta mais função. Mas atenção! Todos os animais apresentam apêndice sem função? Não! Aqui nós vamos lembrar, por exemplo, dos coelhos. Então, vou representar aqui também parte do sistema digestório de um coelho. Os coelhos são animais herbívoros e eles possuem um apêndice muito desenvolvido. E por que o apêndice vai ser importante aqui? No apêndice do coelho existem vários micro-organismos que vão produzir a celulase. E aqui tem um detalhe importante. O fato do homem e também do coelho apresentar apêndice sugere uma ancestralidade comum. No homem, o apêndice não é funcional, mas existem organismos onde o apêndice ainda apresenta função. E isso indica que eles compartilham o mesmo ancestral. Mas além do apêndice, que é o exemplo mais comum, vocês sabem me dizer outros exemplos de órgãos vestigiais? Bom, vamos lembrar aqui do siso, que é um dente que não apresenta função. Ele até atrapalha os outros dentes e é por isso que muitas pessoas têm que retirar o siso. Lembrando que atualmente ele não exerce função, mas no passado exercia. Além do siso, nós podemos colocar aqui também o cóccix, que é aquele conjunto de ossos que fica bem no finalzinho da nossa coluna vertebral. E o cóccix, pessoal, é um vestígio de uma cauda. Podemos colocar aqui também os músculos da orelha. E é muito fácil vocês perceberem esse exemplo. Tentem aí mexer as orelhas e o couro cabeludo. Apesar de algumas pessoas conseguirem fazer isso, muitas não conseguem. Porque os músculos da orelha são órgãos vestigiais, não apresentam função. E apesar da gente não conseguir mexer as nossas orelhas, existem muitos animais que conseguem. Por exemplo, os cavalos. E eles fazem isso para espantar moscas.
E para fechar essa aula, eu pergunto para vocês: por que os órgãos vestigiais são evidências da evolução? Bom, os órgãos vestigiais são evidências da evolução porque eles provam que várias estruturas que não apresentam função no nosso organismo, no passado apresentavam. Então, eles mostram que as espécies estão em constantes mudanças, estão em constante evolução. E, além disso, eles também podem provar a ancestralidade comum entre as espécies. Então é isso, terminamos por aqui. Na próxima aula vamos falar sobre as evidências moleculares da evolução. Te espero lá, até mais!